Olá pessoal, vamos seguir com as nossas aulas de geração de vapor e hoje a gente vai ver sobre ciclos de potência a vapor, que é uma revisão, para a gente relembrar, né, alguns conceitos que a gente via em termo B, eu acho que é termo B, e o objetivo é a gente tentar focar no nosso trabalho de disciplina, né, como que a gente poderia fazer uma discussão melhor dos nossos resultados e do nosso modelo, né, utilizando o nosso modelo do trabalho que a gente vai desenvolver para a disciplina. Ok? Então, a gente lembra lá de termodinâmica que o ciclo de Carnot é o ciclo teórico mais eficiente possível, né? Mais eficiente do que o ciclo de Carnot não tem como, mantendo as nossas leis da física, né? A gente não consegue aproveitar mais energia do que o ciclo de Carnot, não tem como. Só que o Carnot ele tem alguns problemas práticos, né? Então a gente tem ali, por exemplo, do ponto 2 para o 3, fora o fato de ele exigir que seja isentrópico, né? Que já é algo que a gente não consegue, mas a gente tem outros problemas práticos que os nossos equipamentos não dão conta, né? Ou que fariam isso de forma muito ineficiente. Do ponto 2 para o 3, a gente teria uma expansão úmida, né? Então a gente teria muitas gotículas de água se chocando com a turbina, né? Com as pás da turbina a velocidades muito altas, né? E isso levaria à degradação desse equipamento, né? Não tem como. São equipamentos que têm que lidar com quantidades de vapor muito grande por hora, e então ele seria bastante prejudicado. Do ponto 4 para o 1, se a gente tivesse fora do domo de saturação, a gente teria apenas a fase líquida, né? E as bombas conseguem lidar bem com fase líquida, da mesma forma que os compressores lidam bem com a fase gasosa, né? Agora, querer uma bomba para lidar com a fase líquida e gasosa, a gente também teria problemas aí, mas seria mais uma questão de... A gente provavelmente entraria em cavitação, né? A gente teria já tem a fase vapor junto, né? Então, quando as pás da turbina, as pás, ou o que quer que, conforme for o equipamento, da turbina não, da bomba, conforme a bomba se movimentasse, ela poderia levar, conforme o tipo de equipamento, levar a um aumento da cavitação, né? Porque localmente a velocidade do rotor da bomba aumenta. Se a velocidade aumenta, a pressão cai, né? E a pressão caindo promove ainda mais a formação de vapor ali num local que já é saturado, né? Já tem um pouco de vapor. Então a gente entraria aí com num regime de cavitação. E a gente também, e pensar também em bombear vapor, a gente teria um equipamento com uma vazão mássica bastante prejudicada, porque a vazão mássica, se a gente pensar numa bomba de deslocamento fixo, tipo uma bomba de pistão, a gente teria o curso fixo do pistão, né? Ele desloca um volume fixo, e nesse volume fixo, se a gente tiver uma mistura de líquido e vapor, o vapor ele tem uma densidade muito menor do que o líquido, né? Por exemplo, para água. E a gente teria uma vazão mássica reduzida, né? Porque para o nosso deslocamento fixo a gente não teria a máxima densidade possível sendo deslocada ali dentro, né, daquele escoamento. Então são alguns problemas práticos. Se a gente pensar na configuração da esquerda, no item B, a gente está com um ciclo quase todo supercrítico, e isso ali traz problemas de pressões muito elevadas, né? Em todo o ciclo, são problemas práticos de manter essa pressão elevada. Não é impossível, é factível, né? É possível ser feito um ciclo com água supercrítico, né? Algumas termoelétricas de potência muito grande, elas investem nesses ciclos, né? Em ciclos supercríticos, mas não é um ciclo de Carnot, né? A gente não consegue, mesmo assim, manter o sistema sendo isentrópico. Não rola. Ok? Aqui, ó. E além do que ali naquela região,
a pressão supercrítica ela é variável, né? Então ali onde a gente vê aquela linha reta ali de temperatura ali naquela linha na figura B, aquilo ali não é uma região de pressão constante como é o caso de 1:2 na figura A, né? A gente teria ali um sistema com aumento de pressão, né? Então que traz aí complicações ainda maiores. Então, o que a gente pode fazer é buscar um ciclo que se adapte a essas nossas limitações técnicas, né? Aqui a gente ainda vê um ciclo isentrópico, né? Não tem geração de entropia tanto na turbina quanto na compressão, mas a gente já tem um ciclo um pouco mais próximo da realidade. Então a gente consegue vencer as limitações técnicas da turbina do ponto 3 para o 4, deixando o vapor superaquecido, né? Então a gente aumenta a temperatura para que a gente possa fazer a expansão desse escoamento numa região de vapor. Ele pode entrar um pouquinho na região bifásica, tá? Dá para pensar em títulos de até... Eu já vi ciclos práticos em turbinas operando 0,89%, 89% de título. Já vi. Mas muito abaixo que isso eu nunca vi e eu acho que não deve ser praticado. Tá? Acho que não se pratica. O ponto 1 para o 2 a gente também resolve, né? Fazendo ali, e também a gente vê que tem uma energia gasta muito menor, é um ciclo ali muito menor para fazer aquele aumento de pressão, né? Aquela bomba ali tem um trabalho ali que, se a gente for pensar em quanto de energia a gente tem que colocar ali, muito menor do que se tivesse que fazer a compressão do líquido e do vapor, né? Aquele sistema bifásico em aumentar toda aquela pressão. Aí a gente tem que pensar, aí a gente já poderia ver, né, onde fazer a comparação com o equipamento, né? Eu estou olhando ali só o ciclo, só o gráfico, mas olhando o equipamento, né, a gente já tem que desenvolver um instinto aí, né, de onde é que tem as entradas de calor, não é nem instinto, né, é saber mesmo. Então, onde é que entra o calor, onde é que sai calor, né? E quando a gente olha para a refrigeração também, a gente tem que, né, é interessante que a gente identifique ligeiro o que está acontecendo, né, que é um ciclo Rankine invertido, né, lá na refrigeração, com muitas diferenças técnicas, mas na teoria ele é bastante similar, né? Se a gente pegar ali do ponto 4 para o 3, fazer o contrário, né? Do ponto 4 para o 3 a gente teria uma compressão, né? E seria ideal que ele não começasse na região de bifásica, então é interessante ter até um pouquinho de superaquecimento ali no ponto 4, para fazer a compressão sem gotículas, né, no compressor. Então vai do 4 para o 3, ele vai depois do 3 para o 4 condensando, né, perdendo calor para o ambiente externo. Ele pararia ali na região, no ponto de saturação. Esse ponto aqui, eu tenho um mouse aqui, né? Pararia aqui o condensador, talvez com um pouquinho de subresfriamento, mas não todo esse subresfriamento, né? Um pouquinho de subresfriamento para então expandir, né? Expandir num equipamento, numa válvula, num capilar, o que quer que seja, né? Para fazer então o resfriamento, abaixar a temperatura, né? A custas de transformar um pouco do seu líquido em vapor. A gente sabe que uma válvula ela é um equipamento isentálpico, porque a energia da mistura não muda, né? A gente não tem uma troca de calor ali, mas a temperatura da mistura cai, porque parte do vapor, parte da substância é transformada em vapor. E o vapor é uma fase mais energética. Então ele precisa absorver, a fase vapor precisa absorver energia da mistura para conseguir mudar de fase, né? E esse absorver de energia que a gente dá para a fase vapor, a gente mantendo a temperatura constante, a temperatura da mistura, né? Localmente a temperatura ela entra em equilíbrio.
Mas a gente consegue fazer o abaixamento da temperatura conforme a gente vai gerando mais vapor. Ok? É isso. Fiz uma viajada aí com refri, mas acho válido. Ah tá, e só para seguir, né, já que eu falei de refri, né, daí então, desse ponto para cá, a gente faria a evaporação, né, esse fluido então já a baixa temperatura entraria na região a ser resfriada, a ser refrigerada, evaporando, né, e absorvendo o calor daquele meio, do meio frio, né, para fazer o resfriamento do ambiente. Aqui tem alguns gráficos, eu gosto de trabalhar com gráfico de pressão e entalpia. O meu ensino de refrigeração foi mais hum, foi mais detalhado do que o de geração de vapor. Então eu acabei estudando geração de vapor pensando em gráfico de pressão e entalpia, porque era o que eu estava mais habituado lá na refrigeração. Mas tanto faz, tá? Cada um usa aí o que tiver afinidade. Aqui tem alguns outros grafiquinhos desse, pressão e entalpia, temperatura e entropia, né? A gente vê o comportamento das adiabáticas aqui, né? Então, aqui essas linhas são as curvas de pressão constante, né? Aqui são as curvas de temperatura constante e as curvas de entropia aqui, ok? Processo do ciclo Rankine. Às vezes eu falo direto como isso aqui fosse meio óbvio demais, mas às vezes quando a gente começa o trabalho da disciplina, eu vejo que tem gente que comenta que precisa rever ainda um pouco dos balanços de massa e energia. Então eu vou falar isso aqui, caso você fique entediado, você pula, ok? Mas vamos revisar um bocadinho disso aqui então. Então vamos lá, vamos começar da bomba, da bomba não, do evaporador aqui, tá? Não sei porque que eu botei em inglês aqui, acho que eu só copiei talvez. Então o evaporador é um equipamento que não tem trabalho realizado, né? Então ele simplesmente acrescenta, simplesmente não, né? Porque não tem nada de simples nisso. É um baita de um equipamento. Então, ele acrescenta energia no escoamento, né? Através de transferência de calor. E o que a gente tem aqui, né, ao quanto que ele coloca de energia, a gente vai tirar a partir da diferença de entalpia. Então eu trabalho sempre com grandezas positivas, tá? Eu ainda não tinha encontrado um autor que concordasse comigo até o doutorado, e daí eu encontrei o Bejan. O professor Bejan, ele, no livro dele, ele comenta em um dos livros dele, o Thermal Design and Optimization, ele comenta que ele recomenda que se mantenham grandezas sempre positivas. E daí depois a gente, analisando essas grandezas positivas, a gente olha no sistema aquilo que entra, fazer tudo que entra igual a tudo que sai, né? Com grandezas sempre positivas. Então eu prefiro trabalhar com essas grandezas positivas, então eu sempre faço o maior menos o menor, né? Eu olho por o evaporador e sei onde é que está o ponto de maior energia. É depois do evaporador. Então eu vou fazer H3 menos H2. Aqui, isso aqui vai resultar em kJ por quilograma, tá? Se a gente multiplicar isso aqui pela vazão mássica, a gente vai ter então kJ por quilograma multiplicado por quilograma por segundo. Daí o que a gente vai ter então é kJ por segundo, que é quilowatt. Então, eu prefiro trabalhar sempre em quilowatt, porque no nosso sistema a vazão mássica é bastante relevante, tá? Aqui ele está deixando genérico para uma vazão mássica qualquer, ok? Mas então ele teria trabalho específico, calor específico não, mas é tudo em função da massa, ok? Prefiro não fazer assim, prefiro multiplicar, então o balanço de energia no evaporador seria a vazão mássica dele que multiplica a diferença H3 menos H2. A turbina aqui também ele está mantendo as grandezas positivas, né? O trabalho de saída da turbina na verdade, deixa eu ver o que ele está fazendo aqui.
Aqui eu faria ainda como tudo que entra é igual tudo que sai. Então, o que que entra? Na verdade, vai dar a mesma coisa, né? Tudo que entra é o quê? É H3. É a única coisa que entra. O que que sai? Sai H4 e sai trabalho da turbina. Então, se a gente passar aqui o H4 por outro lado, a gente vai ficar com essa mesma ideia, né? Tudo que entra, que é o H3, igual a tudo que sai, que seria a soma de trabalho da turbina mais o H4, ok? E o condensador, mesma ideia. Então, a vazão mássica multiplica, né? Começando pelo maior, subtraindo o menor, para a gente ter uma grandeza positiva aqui, ok? E fica mais fácil de trabalhar. Para bomba, essa aqui é uma opção válida, tá? Eu prefiro não trabalhar com ela, considerar que o volume específico é constante. A diferença é muito pequena, né? Mas é uma simplificação que eu acho que é desnecessária. A gente não precisa dizer que o volume específico é constante. Talvez ele seja muito próximo de constante, talvez a variação dele fosse até desprezível entre os patamares de pressão que a gente está trabalhando, né? Então, só que alguns patamares de pressão desses são muito grandes, as diferenças de pressão. Então, eu não gosto eu acho que é uma simplificação desnecessária, tá? Dizer que o volume específico é constante. Se a gente brincar ali com as unidades, vocês vão ver que aquilo ali vai dar unidade de trabalho, vai dar quilojoule por quilograma ali no caso dele, tá? Façam essa brincadeira aí. Caso não tenham ainda, né? Desenvolvam o hábito de analisar as unidades. Pode ser bastante útil em concurso, em raciocínio que a gente possa querer fazer ligeiro. Ajuda bastante, tá? A gente pensar nas unidades daquilo que a gente tem e pensar nas unidades daquilo que a gente quer chegar. Então, a gente manipulando as unidades aí, a gente às vezes tira a relação que a gente tem que fazer aí, né? Só de um raciocínio ligeiro aí com unidades. Não gosto da segunda forma, considerando que o volume específico é constante. Não gosto, prefiro pensar em entalpia. Tá? Hoje as nossas correlações para os nossos softwares de propriedades termodinâmicas eles são bastante precisos. Então, a entalpia já é calculada de forma sem essas simplificações, como essa de volume específico constante. Então, eu prefiro não colocar esse mini erro aí já na minha continha, ok? Prefiro trabalhar com a entalpia. Eficiência térmica do ciclo Rankine. Eficiência eu sempre penso, até hoje eu ainda não encontrei uma eficiência que não fosse assim. Uma relação entre aquilo que eu quero dividido por aquilo que eu pago, né? Vocês devem ter me ouvido falar isso lá em MEC Geral 2, que lá a gente também tem potência e eficiência lá. Então aqui o que a gente quer? A gente quer trabalho líquido, né? A gente sabe que a gente tem que pagar um pouquinho de trabalho na turbina, mas a gente ganha muito trabalho a gente tem que pagar um pouquinho de trabalho na bomba, mas a gente ganha muito trabalho na turbina. Então a gente calcula esse trabalho líquido e aquilo que a gente paga é energia do evaporador, da caldeira, né? A gente paga combustível que a gente coloca ali. Então é uma relação aí, né? Do que a gente quer pelo que aquilo que a gente paga. Se a gente pensar aqui, dá para pensar nessa relaçãozinha aqui, né? De 1 menos as relações de calor aqui. Ok? A gente pode, então, pensar, depois de ter analisado esse ciclo Rankine ideal, né? Isso aqui é um troço idealizado, a gente pode pensar no ciclo Rankine real, ok? Onde a gente sabe que haverão perdas de carga, todo escoamento tem perda de carga, tá? Não vai rolar escoamento sem perda de carga, ainda mais em equipamentos tão grandes e complexos como o que a gente tem. Caldeira mesmo, nossa, infinidade de tubo, de válvula, de passar para lá, passar para cá, separa líquido vapor, bolha que está no meio do caminho, enfim, é uma quantidade de perda de carga imensa, tá? Haverá essa perda de carga na caldeira. Existem as irreversibilidades da turbina e do processo de bombeamento, perda de carga no condensador,
tá? Então, a realidade, ela não tá aí para brincadeira, né? Esse seria um ciclo real, né? Mas quase todos os trabalhos que eu já vi, todos os que eu fiz, eu considerava eles dessa forma aqui, né? Como no item, como nessa figura B. Eu desconsiderava a... Eu sempre fiz isso e eu sempre vi os trabalhos que eu vi sendo feitos assim. Desconsidera a perda de carga na caldeira e desconsidera a perda de carga no condensador, tá? E coloca, mas considera as eficiências isentrópicas de turbina e bomba, ok? Daí a gente entra num ciclo real, modelo aí, né, uma proximidade de um ciclo real, ok? Que pelo que eu vejo já é bom o suficiente, porque nunca ninguém reclamou, nunca vi alguém fazer diferente, então eu acho que não é feito dessa forma, eu acho que não é feito de fato o real, por uma questão de simplicidade, talvez, né? Eu acho que estudar toda essa perda de carga da caldeira fica longe de ser o objetivo e traria uma complicação que eu acho que a gente não resolve de forma analítica. Eu acho que seria apenas um troço medido, né? Medir isso eu acho que é ok. Só que a gente nem sempre está modelando ciclos que já estão instalados e operando, né? Então é uma complicação que eu não vejo os autores se metendo, ok? Eficiências isentrópicas, né? Isso aqui é um troço, sempre penso assim, nunca decorei isso aqui na vida, tá? Mas a eficiência isentrópica é um troço que tem que dar entre 0 e 1, sempre. Daí a gente tem que pensar. Então, daí a gente vai comparar, né, o trabalho real como um trabalho ideal. E a gente tem que pensar no equipamento que a gente está analisando. Numa turbina, qual dos trabalhos é maior? O trabalho real ou o trabalho ideal? Né? A turbina é um equipamento que nos fornece trabalho. Então, se a gente encontrasse uma turbina perfeita, idealzíssima, ela nos entregaria um trabalho maior do que uma turbina real. Então, na eficiência isentrópica de uma turbina, o trabalho ideal fica embaixo e o trabalho real fica em cima, certo? Porque essa razão tem que ser menor que 1. Então, aqui na turbina, né, vai ficar H3 menos H4 dividido pelo ideal, né, que é o H3 menos H4S, que é o caso isentrópico, ok? Para a bomba, o raciocínio é o mesmo. Quem é o maior? A bomba é algo que a gente tem que pagar trabalho para que ela nos faça aquilo que a gente quer. Então, uma bomba uma bomba ideal consumiria menos trabalho do que uma bomba real para fazer a mesma coisa para a gente. Então, numa bomba, o valor maior é o de trabalho real. Então, fica aqui o isentrópico em cima, H2S menos H1, dividido por H2 menos H1. Ok? Então, só faz esse raciocíniozinho ligeiro e a coisa funciona. Tá bem? Lembrando de manter sempre as grandezas positivas. Ou se for para mudar, né? Inverte tudo. Mantém ou tudo negativo ou tudo positivo. Melhor manter tudo positivo. Porque a gente já cria esse hábito. Essa irreversibilidade aqui, ó. Não sei se eu posso falar isso, mas eu volto e meia, às vezes quando eu partia de um caso real, ou melhor, quando eu partia de um caso isentrópico e depois fazia análise do caso real, eu passava a gostar dessa irreversibilidade, né? Porque o título aumenta, né? Como a turbina ela vai acrescentando irreversibilidades no sistema, a gente vai chegando aqui para regiões de entropia maior. Isso quer dizer que a gente vai resultar, no fim das contas, com um sistema, com um fluido com maior título. E eu olhava isso com bons olhos e falava, que legal, eu gosto dessa reversibilidade aqui, ela me dá um título mais confortável de trabalhar. Né? Apesar que, né, não seria exatamente o raciocínio a ser feito, porque a gente está de fato conseguindo menos trabalho, né? Mas eu lembro que eu ficava felizinho com isso.
Substituí aqui, né, onde tinha S, botei Python aqui. Descobri uma coisa que eu fiquei muito, muito empolgado. Né? Eu estava trabalhando no Python ali com o Visual Code Studios, alguma coisa assim, não lembro. VS Code, não lembro o nome completo dele. Visual Code Studio, eu acho. Enfim. E beleza, estava funcionando bonitinho, estava fazendo lá meus ambientes virtuais, não. Mas daí daí eu estava usando o tal do Jupyter Notebook, que eu pensei, eu já ouvi falar desse negócio, então quando eu for fazer as aulas, né, pra galera aí que não quiser instalar os negócios, eu vou usar esse tal, né, sugerir esse Jupyter aqui. Mas eu descobri que o Google, né, tem um Python tão bonitinho, num esquema ali chamado Colab, e então foi lá que eu fiz isso aqui, fiquei tão feliz. Ele salva no Google Drive, ele salva os arquivos que a gente cria, ele já salva no Google Drive também. Então é muito legal, muito útil, muito prático. E eu gosto muito do Google e eu acho que eu vou olhar aquilo lá com mais carinho. Ok? O que temos aqui? Temos um exercíciozinho aí, um exemplo 10.1 do Senjo, tá? Eu deixei aí, sugiro que vocês olhem com carinho, façam isso aí, tá? Analisem como é feito essa... Eu já falei isso em aula, né? Na aula passada, como que é feito a declaração do estado da variável, do estado do termodinâmico, né? Então essa função state aqui, ela já define o estado termodinâmico, né? Nesse ST1, então esse ST1 tem a informação do estado termodinâmico do ponto, né? Então ele já tem guardado a entalpia, a entropia, densidade, enfim, o que a gente precisar ele já tem guardado ali. Então ele usou uma vez, ele calculou uma vez o estado termodinâmico, e daí agora quando a gente quiser entalpia, a gente acessa aquele estado termodinâmico que já foi calculado, tá? Eu achei bastante prático, bastante legal de trabalhar, ok? Olhem aí com amor e carinho e vamos mudando para Python, né, na vida, porque não tem como lutar contra o futuro, né? Vamos lá, o futuro tá nessas linhas aí de raciocínio. Ok, olhem aí com carinho, deixei aqui para vocês copiarem, caso queiram, tá? E trabalhar lá direto. Não esqueçam de instalar o coolprop. Então, numa linha de cima teria que ter o pip install coolprop lá em cima, tá? Então, aumento da eficiência. Como fazer o aumento da eficiência do ciclo Rankine, tá? É aqui que eu gostaria que vocês olhassem para essa sessão e fizessem testes no trabalho de vocês, ok? No ES, era muito fácil fazer essas variações, né? A gente ia lá, comentava uma variável, fazia uma tabela paramétrica e escolhia variar, por exemplo, a pressão de entrada da turbina e escolhia as variáveis que a gente queria de saída. É um troço tão fácil, tão agradável, né? Mas vamos buscar o Python. Então, enquanto eu ainda não tenho a praticidade de fazer isso de forma muito ligeira, eu acho que eu tenho que estudar mais, né? Caso alguém já saiba fazer isso de forma muito ligeira, depois, por exemplo, o que eu quero fazer, né, de forma muito ligeira? Eu quero fazer o meu modelinho e depois eu quero pensar assim, eu quero variar a pressão P3. Quero variar a pressão P3, aqui o AP2, aqui nesse caso, né? E ver o que acontece com o ciclo, né? E eu queria fazer isso de forma rápida, prática e poder analisar o que acontece com as outras variáveis. Eu ainda não sei fazer isso de forma ligeira. Eu teria que, para cada variável que eu quisesse estudar na minha cabeça, eu tenho que ir lá fazer quase como que a minha vontade seria de fazer um ciclo para cada variável que eu quero variar, sabe? Eu vou lá, faço uma cópia de daí eu comento esse P2, faço uns ciclos lá que vai aumentar P2 para mim de passo em passo e vai me calcular todo o resto e nananã. E... né? Não consigo pensar ainda de forma muito mais prática que isso. Depois, se eu quisesse variar, sei lá, o T4,
Ou P4, eu ia fazer outro ciclo, eu ia dar um Ctrl+C, Ctrl+V no meu ciclo original, comentar o T4 ou P4 e fazer novamente essa variação lá para o P4 e imprimir os valores. Não. Se alguém souber uma forma mais prática disso, avisa a gente, né? Compartilha com a gente. Não tive tempo de estudar isso a fundo ainda e não fui incomodar meus amigos que manjam de Python mais que eu. Mas é algo tão bacaninha, né, de aprender. Caso alguém saiba aí, né, cultive esse conhecimento. Ok? Mas vamos lá. Como eu não sei fazer isso, eu não vou exigir que vocês façam, né? Não estou ensinando a fazer, então não vou cobrar tanto que você faça. Mas, algumas coisas a gente pode fazer, né? Então, eu não preciso talvez fazer agora uma curva tão bonitinha, né? De eficiência variando com a pressão P2 com, sei lá, com 20 pontos. Mas eu posso calcular uns 3 na mão ali, né? Tipo, calcula por um caso padrão, calcula por uma pressão, ali no caso, por uma pressão de baixa, né? Um pouco mais baixa e mostra 3 valorzinhos. A gente já consegue criar uma tendência, analisar uma tendência com 3 valores. E não é lá um pavor, né? A gente pensar em colocar, copiar, né? Fazer na mão ali uma variação de 3 valores de pressão e ver o que acontece com o ciclo, né? Então é isso que eu sugiro que vocês façam. Ok? Eu espero poder mudar em breve essa sessão dessa aula. Eu falei, não, olha assim, como é que a gente faz bonito ele com 20 pontos, né? Ou com 50 pontos. Porque a gente sabe, a gente é foda e o Python é facinho. Né? Um dia a gente chega lá. Ok? Mas aí, vamos lá. O que acontece com a eficiência do ciclo, de um ciclo Rankine, quando a gente abaixa a temperatura? Quando a gente... pode ser a temperatura e a pressão, né? Quando a gente abaixa a pressão de baixa, né? A gente aumenta a área desse gráfico e a área desse gráfico representa o trabalho que o ciclo nos fornece, certo? Tanto é que a gente não consegue. O ciclo de Carnot, ele nos mostra lá, não só o ciclo de Carnot, né? Mas a gente está sempre limitado a parar a nossa extração de trabalho nessa linha de baixo. A energia, o fluido tem energia daqui para baixo, nessa região abaixo? Ele tem. Né? A gente poderia descarregar lá em 0 Kelvin. Por que não? Porque a vida não deixa a gente fazer isso, né? Porque não tem praticidade, né? Mas são limitações que a nossa tecnologia não permite. Mas se a gente colocasse o nosso rankinezinho lá, né? Num sistema, numa condição de fonte fria muito baixa, a gente conseguiria aumentar a área desse gráfico aqui e deixar com que a turbina faça uma expansão gigante, né? Até uma pressão lá muito, muito baixa, né? Meio absurdo de pensar, né? Mas fisicamente o papel aceita tudo, né? Na verdade. Então o programa aqui aceitaria, ok? Então trazer essa pressão para baixo é trazer a temperatura ainda mais para baixo. Quais são os limitantes disso? A gente tem que ter uma fonte fria que dê conta disso, tá? Mas a gente pode testar no nosso programinha e ver o que acontece, ok? Talvez baixar ali de 51 graus para 45, não sei, né? E ver o que acontece aqui. Né? Ou melhor, ver o que acontece não, né? E ver este aumento de trabalho acontecendo no nosso sistema. O aumento, existem algumas coisas a serem feitas aqui, né? A gente tem um aumentinho de calor que a gente tem que colocar na caldeira, então do ponto 2 linha para o ponto 2 é um aumento de calor, que é um incremento de calor que a gente tem que dar para o fluido. E a bomba também ela tem um incremento, né, de 1 para 2, de 1 linha para 2 linha. Essa linhazinha que aumenta, ela representa o trabalho da turbina. Ok? Apesar de isso aqui aumentar, o ganho de trabalho aqui compensa, tá? E a gente acaba tendo um aumento de eficiência. A gente sempre tem que analisar se compensa ou se não compensa, ok? Aumentar a temperatura de superaquecimento também é outra coisa que é bacana. As limitações são de material, né, e de temperatura que a gente consegue na nossa fonte quente. A gente consegue, então, se a gente
né, simplesmente conseguir aumentar, a gente tem um aumento dessa área aqui, né, de trabalho extraído pela turbina. E a gente ainda sai numa região de vapor, uma região de título maior. Então, só vantagem. Okay? A gente não tem outros aumentos aqui, né, de aumento de pressão, nada. Só o aumento de calor colocado na caldeira. Okay? Quando a gente faz o aumento da pressão, a gente tem que ver daí o que vale a pena, tá? Conforme o fluido, essa curva ela pode ter comportamento diferente, porque se a gente simplesmente faz um aumento de pressão, a gente aumenta essa área do gráfico aqui, mas a gente diminui esta área do gráfico aqui, se a gente se limitar a uma temperatura máxima constante, ok? A alternativa a isso aqui seria aumentar essa pressão, fazer um reaquecimento, né? Esse ponto aqui, a turbina pararia de expandir e voltaria para a caldeira para fazer um reaquecimento, daí é só maravilha. Né? Daí a gente ganha essa área e ganha essa área aqui, mantendo a mesma temperatura máxima, ok? Nesse caso aqui, simplesmente aumentando a pressão, é algo a ser analisado, né? Quanto que a gente pode aumentar de pressão e ver se a eficiência aumenta ou diminui. Ou se a partir de algum ponto ela passaria a diminuir, né? É algo a ser analisado, que vocês podem analisar. Vamos lá. Levar para ciclo supercrítico, né? É uma opção. Que traz aí trocentas outras complicações. Né? Isso aqui é uma região de pressão variável e a gente não teria mais, a gente não pode mais falar de evaporação, né? A gente estaria, é um fluido que mistura características de líquido e vapor, né? Então é uma coisa meio estranha. E a gente teria que aquecer este gás, ou esta fase, né, estranha aí, ok? Mas é uma opção, né, tecnicamente factível, tá? Possível. Só tem que dar conta da pressão e dos equipamentos aí. Deixei aqui em ES, isso aqui ainda, tá? Um resquício aí do nosso passado, caso alguém queira ver como que são declaradas as variáveis aí. Tem aí a opçãozinha, né? Aprender um troço a mais aí, não é ruim não. Ok? Rankine com reaquecimento, olha só. E essa aqui é a maravilha que eu tinha comentado ali atrás, né? Aumenta a pressão, né? Mantém uma temperatura máxima e faz o reaquecimento. Né? Na nossa vida, o que aumenta? Aumenta que a gente tem um balanço de energia a mais, né? E só que a complexidade do sistema aumenta bastante. Né? Mas tem que ver se... tudo é uma questão de custo. Né? Tudo é uma questão de custo. A gente tem que ver se vale a pena. A gente não pode querer, eu quero a máxima eficiência possível. Bacana. Então abre a carteira aí, né? Então já vai buscar um financiamento, já vai buscar quem te banque. Porque engenharia são poucas as áreas, né, que a gente pode se dar o luxo de ter eficiência tão alta quanto a gente consegue. Geralmente é uma questão de custo. Né? Eu vou ter a eficiência tão alta quanto eu posso pagar. Ou quanto é viável pagar. Né? Para que eu tenha um retorno de investimento num tempo viável. Né? Então, tem que levar a vida financeira em prática. Ok? Em consideração. Aumenta um balanço de energia aí, né? Então aumentou aqui, ó, o calor que entra, então agora vai ser do H3 menos o H2, é o que a gente colocou de energia nessa etapa aqui, do H3 para o H2. A gente deixa expandir na turbina, recuperando um pouco, ganhando um pouco de trabalho. E depois a gente tem uma nova etapa de reaquecimento, onde a caldeira tem que nos fornecer essa quantidade de calor de H5 menos H4. Esse é o ponto de alta entalpia, esse é o ponto de baixa, então o que a caldeira colocou de entalpia foi o H5 menos o H4. Okay? E o trabalho fornecido é então o 3 menos o 4 e o 5 menos o 6. É o que a turbina nos deu de trabalho. Ciclo Rankine regenerativo. Né? Isso aqui a gente via lá na termo, é o trocador de calor aberto, trocador de calor fechado.
né? Eu levei muito tempo para descobrir que esse troço de calor ali, o trocador de calor aberto, na verdade pode ser um desaerador, que é um equipamento fundamental que a gente tenha numa caldeira, num rankine de grande porte, né? Já chegamos nele. Lá em termo a gente via assim, coloca esses negócios aí que a gente aumenta a eficiência do sistema. Legal, verdade. Né? Se a gente considera a caldeira como uma caixa preta, uma caixa vazia, branca ali, né, que a gente não está analisando o que tem dentro dela, a gente vai ter sim aumento de eficiência, né? A gente testa ali e vê que dá certo. Né? A gente teve essa curiosidade lá no passado e via, mas meu Deus do céu, né? Aumenta mesmo a eficiência. Aumenta mesmo a eficiência. Só que a caldeira, ela é um equipamento complexo, né? E é questionável, assim, eu questiono um pouco. Eu não estou questionando esse aumento de eficiência do Rankine. Eu só estou falando que a complexidade às vezes pode ser um pouco maior, tá? A caldeira, ela é um grande trocador de calor. E a gente vai conseguir trocar mais calor quanto maior for a diferença de temperatura entre os fluidos, os fluxos, né? Então, se a gente entra com água na caldeira a uma temperatura já maior, talvez algum equipamento, como por exemplo o economizador, talvez ele recupere uma quantidade de calor menor, tá? O economizador ele é o equipamento que pré-aquece a água, né, recuperando o calor que vem da caldeira e vai para a chaminé. Então, o calor não recuperado é jogado na chaminé, ok? Isso é um ponto a ser analisado. A gente talvez, fazendo a água entrar numa temperatura maior, não consiga recuperar toda o calor que a gente poderia recuperar dos gases quentes se estivesse entrando com água a uma temperatura menor. Isso é um ponto. Outro ponto é pensar numa análise de segunda lei, né? Que a gente poderia pensar numa eficiência exergética. A entropia, ela é gerada, ou melhor, eu prefiro pensar em exergia, mas a exergia, ela leva em consideração a entropia gerada. Então, a caldeira, dentro de um ciclo Rankine, é um dos equipamentos que vai ter a maior destruição de exergia. Por quê? O combustível ele tem uma exergia química muito grande. Então, ele é um baita de um reservatório de exergia. Só que a gente não consegue aproveitar toda essa exergia porque a gente está limitado às ineficiências do sistema. Então, a gente tem uma perda de energia, de exergia da combustão, da própria combustão, que é uma reação química complexa que acontece. A gente tem perda de exergia devido à transferência de calor desse gás quente em alta temperatura por um fluido de trabalho que está numa temperatura significativamente mais baixa, tá? Então a gente tem um salto de temperatura aí que esse calor tem que ter do alto para o baixo, que isso leva a uma geração de entropia e uma destruição de exergia muito grande, né? Então, a gente destruiria menos exergia se a gente fizesse essa transferência de calor a uma temperatura maior. Então, se o fluido ali dentro está numa temperatura maior, a gente vai ter uma menor destruição de exergia. Então, são análises complexas que a gente tem que fazer, tá? Então, quando a gente simplesmente fala, fazer um ciclo ali regenerativo aumenta a eficiência. Aumenta. Mas considerando essa caixinha fechada, a resposta certa e segura é aumenta. Quando a gente traz a complexidade da caldeira, daí a gente tem que pensar, tá? Eu lembro que dos trabalhos que eu fiz, eu não parei para ter essa análise fria e consciente. Eu não parei para analisar este ponto específico, sabe? Hoje eu tenho modelos em mãos que eu poderia fazer essa análise, né, e verificar se de fato isso aí, o que aumenta, o que prevalece, né, o que prevalece.
deixar a água da caldeira pré-aquecida a uma temperatura maior para ter uma menor destruição de exergia na transferência de calor, né? Ou não fazer o pré-aquecimento da água para que a gente recupere uma maior quantidade de energia do gás quente que seria jogado para a chaminé. Tem que analisar, ok? Não tenho resposta. Não pronta. Ok? Acho que, né, contextualizamos isso aqui, né? E tem os ciclos de os trocadores de calor fechado, que daí são só câmaras são só trocadores de calor mesmo, separados, né? Os fluidos não se juntam. Isso pode ser interessante, né? Esses tipos de trocadores de calor para fazer aproveitamento de energia de outras fontes, né? Então, por exemplo, existem algumas plantas híbridas solar biomassa. No meu mestrado foi uma proposta disso, né? Mas existem plantas de fato operando nesse sistema bifásico. Bifásico não, o sistema é híbrido, né? De solar biomassa e solar carvão. Então, é uma opção. A gente talvez poderia até... Quando eu lembro de energia geotérmica, eu penso em coisas similares, apesar de que lá a própria caldeira, né, deles já é um grande trocador de calor desse tipo aí, né, um trocador de calor fechado, onde a gente tem o líquido, o brine lá, né, a mistura deles, que eles circulam pelas rochas, né, e faz o aquecimento e traz lá do poço térmico deles. Então essa água, essa mistura de coisas aí, né, porque não é só água, passa num trocador de calor fechado e faz a evaporação e superaquecimento do fluido fechado dentro do ciclo. Ok? São trocadores de calor fechado. Eu lembro só. De fato, esse aí que eu tô falando, ele estaria ali na caldeira, né, no boiler. Mas o nosso trocador de calor aberto então, ele pode ser, né, eu acredito que quase todos sejam, um desaerador. Tá? Para que serve o desaerador? A gente, no nosso ciclo, a gente tem regiões de baixa pressão, né? Como, por exemplo, aqui o condensador. O condensador é uma região de baixa pressão. Ele geralmente está pressões abaixo da atmosférica. Então, se tiver algum vazamentinho, o vazamento vai ser de fora para dentro. Okay? Então, vai entrar ar atmosférico dentro do condensador, né? E a gente vai ter, então, uma mistura de fluidos ali, que a gente chama de fluidos não condensáveis. Nas temperaturas que a gente opera, esses fluidos não são condensáveis. A gente sabe que a gente pode condensar os fluidos, os gases, né, presentes no ar atmosférico, mas a temperaturas muito baixas, né, completamente fora do contexto de um ciclo Rankine para geração de potência. Então, a gente chama de fluidos não condensáveis. Esses fluidos não condensáveis, às vezes, ficam parados no condensador ou em alguma outra região fria. Ou eles até se dissolvem, né, no fluido principal, no caso a água, né? E isso aí depois, se esses fluidos, se esse gás dissolvido na água for para a caldeira, ali, meu caro, ele vai entrar em alta temperatura, alta agitação, né? Porque vai ter bolha para tudo quanto é lado, vai ter cicloninho para fazer separação de líquido vapor, então ele vai se separar, né? E daí levar oxigênio num equipamento que está operando ali próximo de 500 graus, né? Num material, né, no metal ali, a gente pode promover oxidações muito severas, né? Então, faz parte do tratamento da água a gente fazer a desaeração desse fluido. Então, o que é feito? É extraído, geralmente aqui é feita uma extração da turbina, e essa extração, esse vapor, ele é injetado, né, ainda em alta pressão, ele é injetado para que ele se torne tipo um spray, né? Um spray para promover a agitação, né? Das partículas ali em volta. Então tem o aumento da temperatura com agitação, né? Ou a gente pode fazer uma comparação direta disso com uma garrafa de refrigerante, né? Se a gente pega uma garrafa de refrigerante quente, só por estar quente e abre rápido,
Às vezes a gente pode causar a gente causaria ali, né, uma descompressão rápida ali, que faria com que os gases ali se dissolvam, né, saem daquela, deixem de estar dissolvidos no líquido e se tornem uma nova fase, né, e borbulhe tudo ali, né, fazendo meleca. Se a gente pega, então, agora esse refrigerante quente e chacoalha, nossa, daí a coisa é pior ainda, né? Daí a gente consegue fazer ainda assim promover ainda mais a saída desses gases não condensáveis da diluição que está feita ali dentro daquela garrafa em alta pressão, tá? Então, isso aí a gente, né, faz essa injeção de vapor nessa mistura, né? O que tiver de gases não condensados, ele vai se separar, gases não condensáveis, né? Ele vai fazer essa separação e ela vai ser purgada, tá? Tem uma purga aqui, uma região de saída desses gases não condensáveis, né? Para fazer a eliminação desses gases que podem causar corrosão, ok? Tem uma lei que manda nisso, que é a tal de Lei de Henry. Eu geralmente confundo com a Lei de Fick, mas não é a Lei de Henry. Fui pesquisar no Wikipedia. Ai, professor, o Wikipedia é terrível. Não, o Wikipedia não é terrível. Tá, verifiquem a fonte dele só. Aqui eu não verifiquei a fonte dele, eu lembro mais ou menos que era isso, então eu só queria alguma coisa ligeira que confirmasse a minha ideia. Então a gente tem aqui os valores da constante dele que indicam, né, a solubilidade de gases em líquidos. E essa solubilidade ela diminui com o aumento da temperatura, ok? Só para a gente analisar isso, tá? Caso queiram mais informações, procurem aí no livro de termodinâmica aí, que tenha a Lei de Henry. Eu não fui atrás agora, só queria mostrar isso aí ligeiro, ok? Que é o que funciona aí nesse equipamento. Temos casos aqui, né, com muitas extrações, muitos reaquecimentos, algumas propostas de fazer ciclos híbridos justamente para substituir alguma dessas extrações com energia renovável, tipo energia solar. Então, em vez de ter que fazer uma extração da turbina, coloca um campo solar ali, né, para ser um trocador de calor que vai fazer esse pré-aquecimento. Os ciclos as extrações a serem substituídas sempre são as mais altas da turbina, tá? Porque são as regiões de maior exergia, né? O vapor aqui ele ainda tem muita exergia. Exergia, né? Falando de exergia, não sei se vocês já viram sobre exergia. Exergia é a capacidade teórica máxima de realização de trabalho que um estado termodinâmico tem. Então é como se a gente pegasse esse estado, essa substância naquele estado termodinâmico e utilizasse uma máquina perfeita, né, que conseguiria ter eficiência de Carnot. E não é só uma máquina térmica perfeita. Enfim, eu lembro que a gente teria que fazer, se a gente considerar, por exemplo, já que eu falei, né, se a gente considerasse um estado termodinâmico que tem alta temperatura e alta pressão, né, num reservatório que a gente pudesse fazer uma expansão controlada e reversível, né, a gente extrairia trabalho só pelo fato de estar ocorrendo a expansão, e a alta temperatura, né, a parte de alta temperatura do fluxo da substância, a gente poderia fazer uma transferência de calor, né, diminuir a temperatura desse sistema, fazendo uma transferência de calor para uma máquina de Carnot, e daí dessa máquina de Carnot a gente também extrairia uma quantidade de trabalho, e a soma desses dois trabalhos, que seria da expansão reversível e da transferência de calor para uma máquina de Carnot, essas duas quantidades de trabalho somada é a exergia, ok? Então, é de fato uma quantidade de trabalho teórica máxima que a gente conseguiria extrair de trabalho de um reservatório térmico a um reservatório de substância a um dado estado termodinâmico. Eu talvez gaguejei, mas a ideia está clara, hein? O que eu falei está certo.
Confiança, hein? Mas qualquer coisa, volta aí e ouve de novo. Que eu acho que eu mantive a atenção. Ok? Então, esse aqui, como sendo o estado de mais alta exergia, é mais interessante deixar que ele siga expandindo na turbina para nos dar trabalho, né? E já que a energia solar é uma energia, é um sistema, é uma energia é uma fonte de alta exergia, né? A gente com o equipamento correto a gente conseguiria fazer, daí, né, começa a trazer implicação, né? Ah, professor, esse equipamento correto é caro, realmente. Mas se a gente tiver o equipamento correto, a gente consegue converter, né, energia solar a um fluxo de alta temperatura, né? Então a gente consegue transformar a exergia da energia solar num escoamento, no fluxo de alta exergia por ter alta temperatura, e daí então a gente estaria convertendo, ou melhor, aplicando essa alta exergia da energia solar num escoamento de alta exergia, né? A gente não estaria gastando energia solar para aquecer a água a 40 graus, né? Que né, uma degradação de exergia aí gigante, né? Quando a gente não está afim de realizar trabalho, tudo bem. Quando a gente quer aquecer a água do chuveiro, de boa, né? O que a gente vai utilizar a 40 graus, então que a gente converta a 40 graus. Mas se a gente pode, num caso aqui, pensar em transformação, em conversão de energia, que a gente utilize a energia solar de alta exergia no ponto de maior exergia que a gente puder substituir, tá? Porque senão a gente está só destruindo a exergia e destruindo então o nosso potencial de realização de trabalho. Viajei bastante, mas a ideia está aí, tá? Então, se for para substituir alguma coisa, que a gente feche essa extração de maior energia, de maior exergia, e deixe esse vapor expandindo no condensador. Cogeração. Esse aqui, então, é um sistema de cogeração obrigatória, né? Essa figura aí. Esse ciclo ele não tem como operar do jeito que está representado. Ele não teria como operar de outra forma. Mas aí você fala, meu professor, aquilo ali é um condensador normal. Não, de fato só que o calor de processo, para aproveitamento de calor de processo a partir da condensação do escoamento, a gente teria que manter essa condensação numa temperatura mais alta, né? Então, a gente deixaria de expandir o vapor na turbina até onde a gente poderia, com a nossa fonte fria que o ambiente fornece, para fazer essa expansão só até uma certa pressão e temperatura mais alta, para que a temperatura do fluido que saia dali ainda seja útil no processo térmico, ok? Um exemplo disso é a Santa Maria, em Guarapuava. Eles têm uma turbina lá, eles geram vapor superaquecido, expande na turbina gerando potência, e o calor, e eles expandem só até um certo patamar, porque eles querem esse líquido aqui, esse fluxo aí a alta temperatura, porque eles vão precisar de temperaturas perto de 100 graus, 180 graus, sei lá quanto que eles usam, tá? Então eles utilizam isso a temperaturas maiores. Lá é um caso de cogeração obrigatória. A gente poderia pensar num caso de cogeração opcional, né? Então a gente poderia pensar numa válvula aqui, né, que faria direto a expansão, daí sim destruindo total a possibilidade de realização de trabalho aqui, né? Daí só para gerar vapor, calor de processo, ou fazer a extração na turbina até uma certa, né, extrai um certo ponto, faz a extração na temperatura na pressão que a gente tem interesse, né, para fornecer vapor naquela certa temperatura. E então entregaria o vapor de processo. O trabalho de vocês tem algo similar a isso aqui, né? Então, ele tem uma extração da turbina. Quando o processo não existe, a turbina expande todo a energia do vapor. Quando o processo é necessário, a gente faz então a extração da turbina, deixa de gerar potência para fornecer calor de trabalho, calor de processo. O que compensa mais?
Eu não sei, vai depender de uma análise financeira aí, né? Eu acho que a resposta disso aqui, o que compensa mais é sempre financeira. Tem processos, né? As indústrias elas precisam de calor de processo, né? Eu não fiz uma análise financeira para analisar isso, mas alguém deve ter feito, né? Porque senão eles não estariam jogando dinheiro à toa. Ninguém jogaria dinheiro num troço que não vale a pena. Talvez para uma indústria que tenha a complexidade de exigir calor de processo e potência, né, seja interessante fazer um sistema só, onde ele consiga, tipo uma caldeira só, né, onde ele consiga ter o fornecimento dessas duas formas de energia que ele precisa num sistema só, né? Se a gente simplesmente analisar a questão de eficiência, a eficiência cai com a cogeração, né? Mas a eficiência é baseada em quê? Baseada em geração de potência. Porque a gente tem a caldeira, a princípio, operando com a mesma carga, o mesmo consumo de combustível, só que com a cogeração a turbina produz menos trabalho. Então a gente tem uma queda de eficiência, se a gente analisar de forma simples assim. Eu não acho que essa é a análise que tem que ser feita. Eu entendo que a análise que tem que ser feita é uma análise financeira. Tá? Então, atribua valor ao combustível ou à fonte de energia que daria origem àquele calor de processo. Né? Daí a gente está vendo, opa, então, sei lá, se eu estou gastando eletricidade para gerar para me fornecer o calor de processo, mas ó, com certeza vai valer a pena, porque a eletricidade hoje é um troço muito caro, né? E é uma forma de energia muito nobre para a gente simplesmente desperdiçar em gerar calor, né? Desde que a eletricidade seja útil para gerar outro tipo de trabalho, né? Eu fui interrompido aqui, eu perdi um pouco o fio da meada, mas eu estava falando dessa parte financeira aí, né, da cogeração. Então, vai depender daquilo que a gente estiver utilizando para gerar esse vapor de processo, tá? Talvez o nosso processo inicialmente rodava a gás natural e agora com a cogeração eu poderia fazer isso rodar com a energia proveniente da minha queima de biomassa, né, que talvez seja mais barata. Então, tem que ser analisado o caso aí, caso a caso, numa questão do que vale a pena de forma financeira. Então, atribuindo valor ao combustível que era gerado para fornecer o calor de processo, a gente tem daí uma forma de quantificar quanto que eu estou economizando, né? Quanto que eu estou deixando de gastar com combustível que me gerava o calor de processo de forma separada e quanto que eu estou agora gastando para gerar em biomassa ou combustível que seja que roda na caldeira ali, né? Para me gerar essa quantidade de calor de processo. Então, e quanto que vale a eletricidade que eu não estou vendendo, né? Que eu não estou vendendo pela cogeração, né? Que eu deixo de gerar na cogeração. Então, tudo tem que ser considerado. Eu acho que num cenário hoje onde a eletricidade no Brasil é muito cara, não sei, vai depender também da necessidade, né? Mas hoje, gerar potência para a eletricidade deve valer muito a pena no Brasil, né? Então, provavelmente um ciclo de cogeração só se justificaria de fato pela necessidade do processo, tá? Porque tem algum outro produto que esse processo gera que vale mais a pena vender do que eletricidade apenas. Tem que ser levado em consideração, ok? Tá aí o desenho, né? Uma, uma possibilidade aí, né, de ciclo. O nosso é um pouco mais simplificado que isso, tem uma bomba menos, né? Ele está fazendo essa câmara de mistura já em pressão bem alta. O nosso sistema está em pressão intermediária, então ele precisaria de uma análise diferente, né? O nosso ponto 11 aqui, né? Essa saída da câmara de mistura seria uma outra pressão aqui, um outro ponto no nosso sistema, tá? A figura, caso vocês queiram ver, eu acho que eu não coloquei aqui, mas a figura no ciclo, pelo menos pressão e entalpia do projeto de vocês, da disciplina, está lá na minha tese. Caso vocês queiram dar uma olhada lá, eu devo ter deixado lá, ok? Bonitinho deve estar lá.
E é isso aí, falei pra caramba, tá? Espero que vocês utilizem esses conteúdos para pensar já no trabalho de vocês. Caso alguém se interesse em fazer já um TCC numa área dessa, a gente pode pirar um pouco e conversar numa possibilidade. Daí, caso vocês queiram fazer o TCC numa que tenha já os bem TV aí pirando. Vou deixar os bichinhos cantar. Caso vocês queiram fazer um TCC já que envolva uma análise econômica, talvez analisar, né, o que valeria a pena em diferentes cenários econômicos e talvez pensando, né, analisar um ciclo de cogeração é um troço que eu acho que é digno, é uma análise de TCC interessante fazer essa análise econômica, só que daí também levando em consideração a complexidade do sistema, né, do processo que é gerar, o que esse vapor gera, né? Talvez seja algo a ser analisado também com o processo na análise econômica, né? É uma possibilidade, vai acrescentando complicações, né? Vai acrescentando as camadas de complexidade, são opcionais, né? Às vezes são, às vezes não são, mas o mínimo de camadas ali de complexidade a gente tem que ter, e é uma análise aí que eu acho interessante, né? Coisas da vida real aí, problemas reais de engenharia, ok? Então, caso vocês queiram se dedicar um pouco mais aí, vocês têm a liberdade aí de discutir. Caso vocês tenham uma curiosidade que vocês estão vendo que eu não estou vendo e que vocês queiram testar no trabalho de vocês, vocês podem, tá? Vocês podem fazer variações desse trabalho de vocês. Ah, professor, eu quero, sei lá, queimar hidrogênio. Não acho que é legal, não acho que é viável, mas sei lá, caso alguém queira dar uma viajada, sabe? E testar algo diferente, tenha liberdade, tá? A gente vai discutindo, vai encaminhando aí o caminho, o sentido do trabalho, ok? Dessa aula, o que sai de forma direta de discussão para a primeira etapa? É aquela etapa ali de coisas a se fazer para variar para melhorar a eficiência de um ciclo Rankine, ok? Mesmo que não seja de fato prático ao baixar a temperatura, por exemplo, de condensação de 50, de 51, que no caso de vocês, para, sei lá, 35, vê o que acontece. Tá? Aqui agora é o momento da gente testar, de pegar o feeling, né? De observar de fato. Não, eu fiz um modelo, eu testei o troço, e eu tô saindo daqui com esse conhecimento testado por mim, sabe? Da minha curiosidade de ver o que acontece com esse sistema. Né? Isso aí pode ser útil depois para vocês fazerem outras ligações de conteúdo, outras relações de conhecimento, tá? Para vocês irem montando, né, o próprio e elaborando o raciocínio de vocês, ok? Bom estudo, boa paciência, né, já tiveram, né, se chegaram aqui já tiveram a boa paciência de ouvir, né, e bom trabalho para vocês. Até mais.